Muito boa tarde. Mais uma vez, seja bem-vindo a esta nossa rúbrica semanal Olhar o Mundo Missionário. É consigo, aí em casa, que nós queremos fazer estas pontes entre países, entre povos, entre culturas, que se expressam de maneira diferente, mas que vivemos e experienciamos a mesma fé. Já no nosso programa aqui tivemos bispos, tivemos sacerdotes missionários, tivemos sacerdotes diocesanos, tivemos também irmãs religiosas. E hoje, pela primeira vez, temos connosco um irmão religioso, o irmão Manuel Carmo. Irmão Manuel Carmo, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao nosso Olhar o Mundo Missionário. Obrigado. E vamos aqui conversar um pouquinho sobre a tua vida como missionário, na condição que és de irmão religioso. És natural de Barcelos, de uma pequena aldeia Alvelos. Como é que surgiu a tua vocação missionária para depois entrares na congregação dos missionários do Espírito Santo? Posso começar por referir que eu tive um tio missionário da Boa Nova, Sociedade da Boa Nova, Missionários da Boa Nova, irmão do meu pai, que vinha à casa dos meus pais nas férias, e cada vez que ele lá passava era uma alegria para os mais novos. Não foi ele propriamente que fez em mim um despertar para a vocação. São situações que não dá para explicar muito bem, mas acho que, assim como eu tinha conhecido o padre missionário da Boa Nova, conheci padres combonianos que vieram até às escolas onde estava passando. Estive na escola Colégio La Salle, conheci os irmãos das escolas cristãs de São João Batista de La Salle. Também com esses irmãos, não sei dizer como ou porquê, eu não me senti atraído, não me fascinou, mas havia um bichinho que trabalhava, como trabalham muitos jovens, rapazes ou raparigas, ideais muito altos quando nós somos pequeninos. Um ideal pode ser, como dizia o padre Brotier, ser Papa, ou, como dizia o jovem menino Kennedy, era ser Presidente da República dos Estados Unidos, ou melhor, Presidente dos Estados Unidos. E comigo havia este bichinho que moía de vez em quando. Eu recordo-me, quando era pequenino, partilhei com os meus colegas de brincadeira, de recreio, e aquilo foi uma gargalhada geral. Ou seja, admitir que eu queria ser padre ou que eu queria ser missionário era uma gargalhada geral, depende dos ambientes, não é? E depois eu fui guardando aquilo mais para mim, dizendo, afinal isto é um assunto que não se pode conversar em café, tem-se que guardar mais para o ambiente de igreja. E assim foi, eu fui ficando um bocadinho mais reservado e isto trabalhava comigo, embora eu não tivesse partilhado com o meu tio missionário, nem com os meus pais, a não ser mesmo nas vésperas, nos meses antes, umas semanas antes de ir para o seminário, então, Seminário da Silva, em Barcelos. Portanto, assim nasceu o querer ser missionário. E se puder continuar, portanto, a minha história é que eu vou para o Seminário da Silva, em Barcelos, sabendo que tenho como referência um padre missionário, que era o padre Veríssimo Teles, que tinha passado na escola onde eu estava, e eu pensava que a congregação só tinha padres. Olhei o exemplo do padre espiritano, cativou-me o ser espiritano que vi naquele padre. E quando vim para o Seminário da Silva e conheci outros missionários espiritanos, não fiquei decepcionado no sentido largo do termo, porque nós, as pessoas, por vezes, decepcionamos-nos sempre um bocadinho umas às outras, não é? Há sempre umas incongruências que vamos descobrindo, sobretudo quando nós somos mais novos, olhamos para o seu padre e pensamos que o seu padre é uma pessoa perfeita. E depois vamos crescendo e vamos descobrindo um bocadinho mais da vida particular dentro da comunidade espiritana, dentro da congregação ou noutros ambientes.
e vamos descobrindo que a vida dos adultos, por vezes, é um bocadinho dura. Mas isso não desapontou, não desiludiu este gosto, este despertar que eu tive desde o início por ser espiritano. Fizeste o teu curso de Teologia, como nós também, somos do mesmo tempo, e eis que depois do curso de Teologia fizeste a tua profissão religiosa e chegou aquele momento que todo o missionário quer aguardar e aguarda com muita expectativa, que é partir em missão pela primeira vez naquilo que nós designamos nas congregações religiosas o estágio missionário. E eis que te aparece o país do México, para ires fazer o teu estágio missionário. Como é que foi esse partir para o México, para um continente assim distante, e viveste, dá-me a impressão, 2 anos por lá? É verdade. Quando nós somos mais jovens, claro está que queremos descobrir o mundo inteiro, ou queremos saber muito. Depois, quando chegamos aos 45, como o Padre Nuno não chegou lá, mas quando chegamos aos 45, a gente já perde um bocadinho mais a ilusão e pensa, bom, afinal não posso descobrir tanto, tenho que guardar um bocadinho a zona de conforto. Mas na altura em que eu fui para o México, eu senti uma grande alegria. Recordo-me, quando eu cheguei ao aeroporto, tinha tido alguma tribulação na partida, porque o primeiro bilhete de avião que compraram para mim não valeu. E depois era numa altura que não havia telemóveis, a internet ainda não funcionava, não era usual. Isto foi no ano 1998. E eu fui para o México porque tinha lá a referência de um padre português, que era o padre António Laranjeira, que já faleceu, natural das Marinhas. Tinha sido o nosso formador e foi uma pessoa de referência para depois eu dar este salto. E referia eu, pois, que este salto foi um salto no desconhecido. E isso faz parte da nossa fé, faz parte do nosso ser missionário, faz parte do despertar para novas realidades, para animarmos-nos uns aos outros na vida cristã, na vida do mandamento de Jesus. Mas, voltando atrás, que este passo de ida para o México surge, como disse o Padre Nuno, no final de uma etapa de formação inicial, que foi seguida com os colegas, entre os quais o Padre Nuno, que era mais novo e é mais novo que eu, e foi então numa etapa final em que eu estudei juntamente com os outros seminaristas que se preparavam para o sacerdócio. Eu tenho a esclarecer os estimados telespectadores, como dizia há pouco, comecei por vir para o seminário para ser padre e depois descobri dentro da congregação a vocação também de irmão. E se quiseres elucidar um bocadinho o nosso o que é ser a vocação? O que é ser irmão? O que é ser irmão? Irmão religioso. É ser espiritano, primeiramente, como o Padre Nuno e outros padres são também espiritanos, porque significa temos um compromisso de trabalho em grupo, de trabalho em comunidade. Temos um compromisso de, se me permitem uma palavra talvez não muito usual, obediência a um superior, obediência eventualmente ao icónomo, depende da nossa organização. Se bem que nós próprios também temos uma palavra a dar na escolha daqueles que gerem a congregação, que são os nossos icónomos e os responsáveis de grupo. Pode-se chamar um superior maior, um superior provincial, como é o caso do Padre Tony Neves, no nosso grupo espiritano aqui em Portugal. Dizia eu que ser irmão é enquadrar-se na mesma missão que os outros membros, com o mesmo superior, com o mesmo icónomo, com a mesma regra de vida, com a mesma missão que nos é dada pelos capítulos gerais, provinciais, pela regra de vida espiritana, naturalmente, não era preciso dizê-lo, com o mesmo Evangelho, isto é um bocadinho redundante, se bem que há especificidades que são próprias do Padre, que se resumem na administração ou presidência dos sacramentos, na administração de uma paróquia, e um irmão fica mais voltado, dedicado, disponível para outros trabalhos também que possam ser específicos dentro da mesma missão da Igreja ou da congregação. Evidente que as duas se confundem. A congregação é uma parcela da Igreja, a congregação
incorpora ou encarna aquela que é muitas vezes a missão nas dioceses onde nós estamos integrados. E o irmão, volto a referir, então, não preside aos sacramentos, como é o caso da missa, do sacramento da reconciliação, e o irmão tem obrigação, também, é uma obrigação que se impõe, de estar mais disponível para se especializar um bocadinho mais noutros trabalhos que podem ser de ordem profissional ou de ordem intelectual, depende. No passado, não podemos esconder, o irmão foi muito visto como aquele que tem um trabalho profissional, um trabalho manual, um homem que faz tudo, porque o padre que partia para as missões dedicava-se naturalmente mais à pastoral, à pregação, aos sacramentos, e o irmão muitas vezes era o cozinheiro, era o construtor, o agricultor, o ferreiro e todas as profissões que eram necessárias na vida prática das pessoas e também para ensinar ou para fazer escolas profissionais dentro das missões onde se enquadrava o mesmo irmão e a comunidade espiritana. Depois desta explicação do que é ser irmão religioso hoje numa congregação, vamos ao ano 2003. 2003, o irmão Carmo parte novamente em missão para a Guiné-Conakry e depois esteve também na Guiné-Bissau até 2008. Queres nos contar um pouco como foram essas duas experiências nestas duas Guinés? Uma mais ligada a Portugal, a Guiné-Bissau, e a Guiné-Conakry, não tanto conhecida por nós, mas foi aí que começaste, digamos, a tua primeira nomeação missionária. Sim, o Padre Nuno permite-me uma pequenina correção em relação às datas. Eu fui para a Guiné-Conakry no ano 2000, depois de ter feito a minha profissão religiosa perpétua no Dia Mundial das Missões, ainda no ano 2000, já estávamos a terminar o ano, mas ainda cheguei a solo da Guiné. É um bocadinho difícil descrever em 2 minutos a missão vivida de 2000 a 2008. Eu começo, mais uma vez, como tinha acontecido no México, por ir para um país do desconhecido. Um pequeno detalhe, quando cheguei no aeroporto em Conakry, houve uma falha de comunicação, não sei, ninguém me veio esperar ao aeroporto. E eu não conhecia uma única pessoa naquele país. Mas é uma experiência que fica para a vida. É uma experiência que fica para a vida. E na Guiné, eu comecei por estar numa missão que era uma casa de acolhimento, uma casa de formação. Eu tinha um grande desafio diante de mim, que era sempre aprender a língua. Estive numa missão chamada Dalaba, em que a comunidade cristã tinha 2 línguas dominantes, chamadas Guerzé e Kissi, mas o povo falava sobretudo em Pal, ou então chamado Fula. Eu fiquei perdido. Perdido, passa a expressão. Não estava perdido, mas estava com dificuldade, porque, por um lado, eu precisava de melhorar o meu francês. E depois tinha 3 línguas novas à minha frente, no povo com quem eu vivia. E qual delas pegaste? Eu procurei pegar, sobretudo, o francês, que foi a primeira que me foi muito mais útil depois quando eu comecei a trabalhar na escola. E quer queiramos, quer não, depois não podemos abarcar tudo. Portanto, eu tentei aprender um bocadinho de Kissi, mas nada que desse para estar a falar com as pessoas, etc. Não é uma língua que tenha nada a ver com o latim, com as nossas línguas europeias, nada a ver com o inglês. E, portanto, não dava, no pouco tempo que eu lá estava, porque depois eu mudei de missão. Eu estive cerca de 1 ano e meio, 2 anos em Dalaba, e passei para outra missão onde as pessoas já não falavam nenhuma destas 3 que antes tinha enumerado, mas falavam outras 2, que era o Sussu e o Bagá. E, portanto, eu antes tinha 3 para aprender, depois já tinha outras 2. E eu também continuei naquela, eu trabalhava na escola e eu precisava de melhorar o meu francês e, como fui também professor, fui responsável da administração da escola da missão, o francês acabava por ser minimamente suficiente e o mais exigente para mim. Sim, porque era a língua em que eu tinha que escrever e, naturalmente, falar com as pessoas, fazer-me entender. Portanto, isto passou-se na Guiné-Conakry,
onde depois houve um momento de alguma dificuldade, não é segredo nenhum, porque no ano 2006 eu estava com um confrade, Józef Zwolinski, natural de Polónia, que veio participar num capítulo provincial e foi retido na sua província, retido no bom sentido do termo, chamado a ficar no trabalho na sua província, na Polónia. Ele telefonou-me, isto era no ano 2006, já estávamos a começar com os telemóveis, mesmo na Guiné, no ano 2006. Então eu já tinha um telemóvel na missão. Ele telefona-me e pergunta-me: estás de acordo para que eu assuma a missão que me estão a pedir aqui em Polónia, na Polónia? E eu, claro que sim. Se estão a eleger, se estão a pedir, tu ficas, a nossa vida é assim. Portanto, eu agora estou a ficar sem o, na altura chamado Józek, chamava-lhe Józek, mas o nome em português é José Zwolinski. Ficava sem este confrade, mas viria outro, como naturalmente já tinha também dialogado com o superior, que o superior maior era o mesmo para a Guiné-Conakry e para a Guiné-Bissau, Senegal e Mauritânia. Na altura era o Serge Balanger, Père Serge Balanger. Ele já me tinha dito, e há um jovem que vai chegar e etc. Muito bem. O que se passa é que se o jovem deveria chegar imediatamente, porque eu também era um jovem e estava sozinho naquela missão, passaram 6 meses e não veio outro padre espiritário. São coisas que não interessam. Portanto, passaste ali 6 meses sozinho. Sozinho, tinha as pessoas, mas haviam também exigências. Eu fui ali tornado de um momento para o outro o chefe de tudo, porque o padre José Zwolinski já me tinha dito para eu passar certidões de batismo. Eu assinava por ele, eu usava o carimbo da paróquia, estava a fazer o trabalho de pároco. E claro, as pessoas vinham-me pedir e eu respondia, ninguém me colocou em questão que o irmão Carmo, que se poderia chamar Padre Carmo, estivesse a fazer um trabalho aí que era da responsabilidade do pároco. O pároco tinha-me pedido e eu orientava as celebrações da palavra também, e com um catequista. O catequista normalmente fazia a sua pregação na língua local, que normalmente era o Bagá, e eu fazia as minhas partilhas em francês. E assim dividíamos as nossas tarefas, muito bem. Estávamos ali como 2 acólitos, um do outro. O Cristo era quem presidia. E houve momentos que tudo esteve bem e houve também um momento de algum desentendimento. Porquê? Porque eu, de um momento para o outro, tornar-me chefe pode mais facilmente criar atritos. Quem está na gestão, quem está a chamar a atenção das pessoas, e sendo uma pessoa que, no caso, eu não era pároco, não era vigário, etc., e eu senti algumas hostes que se voltaram contra mim. E então o meu superior de Dakar convidou-me a ir para Dakar e depois de passar lá uns meses, vim para Portugal, passar umas férias, isto foi no ano 2006. E depois, como referiu o Padre Nuno, fui também para a Guiné-Bissau, que é um país vizinho da Guiné-Conakry, e lá trabalhei durante 2 anos em comunidade com o Padre Michel Gerlier, Manuel Semedo, e eles eram os 2 padres dedicados à pastoral, à celebração das missas, dos sacramentos, e eu, mais uma vez, nas escolas da missão. E assim tiveste nas 2 Guinés, com experiências diferentes, mas com o mesmo sentido de missão. Depois voltaste para Portugal, fizeste o curso em Serviço Social, apostando, claro, na tua formação, e já há alguns anos que estás a trabalhar em Lisboa, numa grande IPSS que se chama CEPAC, Centro Padre Alves Correia, que é uma obra dos missionários do Espírito Santo de apoio aos nossos imigrantes que chegam até nós. Fala-nos um pouquinho do CEPAC, assim em traços gerais, o tempo corre, e como é que é a tua missão agora como missionário a trabalhar com imigrantes? É quase a mesma que na Guiné, estando aqui, quando estou no Centro Padre Alves Correia. O público, muito dele é o mesmo. 30% dos imigrantes que nós recebemos no CEPAC são de origem guineense de Bissau, guineense da Guiné-Bissau. Há alguns, mas muito menos, qualquer 10 ou 20,
que vêm também da Guiné-Conakry. Curioso. Portanto, estamos perante um público, sobretudo oriundo dos PALOPs, países de língua oficial portuguesa, sabendo aqui que são Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, e depois também outros países, mesmo que não sejam lusófonos. Muita gente chega da Nigéria, Senegal, Gana, dos países de leste, como da Ucrânia, Roménia, países da antiga União Soviética, da Ásia, países sobretudo pobres como o Bangladesh, ou a Índia, o Paquistão. Não temos muita gente da Síria, não temos muita gente do Iraque. Esta grande entrada de imigrantes pelo sul de Itália, sul da Grécia, está dividida mais para outros países da Europa Central. Mesmo assim, como nós sabemos, as fronteiras estão abertas entre muitos países da Europa e nós acabamos por não compreender como é que tantos imigrantes chegam a Portugal vindos de países como uma Venezuela, como uma Colômbia, Brasil, também temos muitos imigrantes, naturalmente, e países assim que aparentemente não haveria razão que justificasse. Japão, Estados Unidos, têm aparecido imigrantes destes países no nosso centro. E procurando ir ao encontro do que pedia o Padre Nuno, o Centro Padre Alves Correia é uma instituição humanitária, uma instituição de solidariedade social, que trabalha com todos os imigrantes que, em princípio, não têm respostas convencionais nas instituições que já existem no país e, no caso, em Lisboa, que nós estamos focados em Lisboa. Pessoas que não têm número de segurança social, não têm autorização de residência, não têm um passaporte com um visto válido e chegam a qualquer serviço, seja um centro de saúde, seja um centro de emprego, é-lhes pedido os documentos e o funcionário não sabe o que fazer. Como nós próprios, por vezes, não sabemos muito bem o que fazer. Depende dos casos. Mas, quando a pessoa não tem um enquadramento legal para ter direitos sociais, para ter os seus documentos entregues pelas autoridades, porque há situações em que nós também não podemos obter ou ajudar a obter os documentos, a nossa resposta é, como diz as bem-aventuranças, dar de comer a quem tem fome, de beber, vestir, e são estes os serviços também que faz o CEPAC. Nós temos o Banco Alimentar, ou o Apoio Alimentar, que em parceria com o Banco Alimentar contra a Fome, temos banco de roupa, temos procura de emprego, aulas de alfabetização, formações, e o nosso objetivo não é reter as pessoas. O nosso objetivo é que as pessoas ganhem mais competências para se integrarem na vida, na sociedade de acolhimento, que é a sociedade portuguesa. Temos que ir terminando, Irmão Carmo. Sim, senhor. E a minha missão lá, neste momento, como eu referi ao Padre Nuno, é de assistente social. Eu já estive na gestão, e estive na gestão juntamente com o Padre Nuno, diga-se de passagem. Entretanto, eu não estou na equipa de direção, o Padre Nuno sim, está na direção do CEPAC, mas eu estou no terreno, no acolhimento, diretamente com os imigrantes. E temos várias situações, que não interessa entrar em detalhe, mas de pessoas que nos vêm chorar para o gabinete. Porque as pessoas, quando não sabem bem a língua, não têm uma casa, não têm família, ficam naturalmente muito apreensivas e entram facilmente em depressão. Obrigado. Irmão Carmo, muito obrigado pelo teu testemunho missionário como irmão religioso, todos os desafios que estão à nossa frente com o nosso CEPAC, o nosso querido CEPAC de apoio aos imigrantes, que tenhas as maiores forças e coragens de levar-nos esta obra para a frente. Caros espectadores, mais uma vez, uma maneira diferente de olhar o mundo e de viver a missão, como irmão religioso, como acaba-nos de contar e partilhar connosco o nosso irmão Carmo. Obrigado por nos ter acompanhado, voltamos a ver para a próxima semana.